Matheus e Jonathan, é uma satisfação recebê-los, né, para esse diálogo que nós começamos a estabelecer nesse seminário sobre educação para o patrimônio, né, a partir do Parque Bento Gonçalves e do museu. E esse é o propósito, né, estabelecer o diálogo com os pesquisadores da área. Já passo para as apresentações, né? O Matheus, então, ele tem a graduação em Museologia pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado em Memória Social e Patrimônio também pela Universidade Federal de Pelotas, e atualmente é museólogo na Universidade de Pelotas, né? E o Jonathan é geógrafo dos quatro costados, né, Jonathan? Formado em Geografia, mestrado, doutorado, e atua como arqueólogo, né? Então, e tem uma grande experiência com o Parque Bento Gonçalves, né? E o propósito nosso aqui é ouvi-los, então, para que vocês passem as suas experiências para os professores e que os ajudem a compreender mais ainda qual a importância da preservação desse patrimônio histórico, né? E qual é a representatividade disso para a região. Eu quero agradecer de novo e vou passar a palavra ao Jonathan. Obrigado, Renata. É com satisfação, né, que participo. Eu sou da cidade de Cristal, então também tenho, né, toda uma carga sentimental aí. Bom, eu creio que a minha contribuição, né, nesse aspecto de pensar o Parque Bento Gonçalves como um patrimônio é justamente tentar situar, né, o museu e a casa, né, que ficava ao lado do museu, a casa original de Bento Gonçalves, num contexto histórico de ocupação, né, como ocorreu o processo de colonização na região, né, e de que maneira surge aí essas terras que vieram a ser da família do Bento Gonçalves, e pensando não numa figura somente como o general Bento Gonçalves relacionada à Revolução Farroupilha, mas sim num processo de ocupação, num modelo de ocupação, né, da coroa portuguesa, que justamente buscando manter esse sistema de fronteira, né, no extremo sul do Brasil, estabeleceu esse sistema de sesmarias, né, de doação de terras. Eu vou apresentar alguns slides para vocês que eu acho que auxilia, né, a compreensão. Como eu havia dito para vocês, existe um processo de ocupação que ocorreu em todo o sul do Brasil, né, através da coroa portuguesa, e esse processo se deu principalmente a partir do século XVIII, né, final do século XVIII, que a coroa portuguesa, buscando consolidar as fronteiras que constantemente estavam em litígio entre ela e Espanha, passou a doar grandes lotes de terra para cidadãos portugueses. A concessão dessas terras, né, e esse processo de ocupação, ele se deu a partir do litoral, né? Então a gente tem aí a fundação do Forte Maria Jesus em Rio Grande, né, que é um dos marcos, né, da presença dos portugueses no sentido de colonização aqui no sul do Brasil. O sistema de sesmaria, ele permitia a concessão de áreas de até 13 mil hectares para qualquer cidadão português que tivesse o interesse de vir residir e produzir alguma coisa nessas terras. Então, foi um processo que acabou loteando, né, principalmente a parte litorânea e, digamos assim, a parte inicial aí do Rio Grande do Sul, pelo litoral, né? E nesse contexto, pensando que o museu ele se encontrava inicialmente no município de Camaquã e depois, né, agora faz parte do município de Cristal, em 1815, a capela doada, né, a capela de São João Batista de Camaquã, estava em uma propriedade do pai de Bento Gonçalves, Joaquim Gonçalves da Silva, que era um português que havia recebido propriedades na região, né? Então, claro, a gente já percebe que das terras concedidas no final do século XVII, XVIII, para o início do século XIX, havia uma consolidação, justamente a criação desses municípios. E existe, então, esse primeiro momento associado às sesmarias. Com a finalização do processo do regime de sesmarial, que é de 1822, né, a conclusão, a partir de então, o governo, a coroa passou a não ceder mais propriedades
principalmente em larga escala, né? E logo na sequência, em 1850, é instituída a Lei de Terras, né? Que vem a criar o que a gente chama de posse privada da terra, né? Ou seja, para se ter terra, as pessoas precisavam comprá-las. E aí entra um segundo movimento de colonização, que também é bem importante na região onde o museu se situa, que é justamente o processo de migração pomerana, né? Por que é dito pomerana aqui na região de Cristal? Justamente porque não estava consolidado ainda nesse período, 1856, que é quando vieram os primeiros migrantes para cá, havia ainda o Império Prussiano, e aí não havia consolidação da Alemanha, né, como um Estado unificado. E essas pessoas que vieram para cá, elas vieram num modelo um pouquinho diferente dos portugueses, né? Eles vieram adquirindo pequenas propriedades, né? Geralmente através de algum intermediário, no caso da região foi o Jacob Heigens, né? Que comprava terras, fazia um acordo com o Império Prussiano, e esses pomeranos que vieram, eles tinham 48 hectares que eles tinham que produzir e tinham que pagar por essas terras. Ou seja, a própria divisão de propriedades que a gente percebe atualmente no uso da terra desses municípios aqui da região sul do Brasil, ela possui essa consolidação já no período colonial, já no processo de colonização, antes da Lei das Terras, com grande doação de áreas, né, e depois da Lei das Terras, com os processos migratórios de colonos, né, teuto-brasileiros. Aqui eu trago uma imagem que vai demonstrar justamente a característica de loteamento das terras no final do século XVIII, tá? Na imagem, vocês podem acompanhar que o traço mais escuro ao norte é o rio Jacuí e o traço ao sul é o rio Camaquã. Ou seja, toda a região entre Cristal, São Lourenço, Camaquã até Porto Alegre já estava, no final do século XIX, concedida para cidadãos portugueses. O pai do Bento Gonçalves, ele acabou adquirindo terras aqui na região, inclusive comprando, né, de outros colonos portugueses. Em 1780, ele já contava com 3 grandes sesmarias. A sesmaria do Cristal, que ele adquiriu de Lourenço Dornelles de Vasconcelos, a sesmaria do Duro, que é onde se situa a área urbana de Camaquã, né, atualmente, e a sesmaria da Barra, que também se estendia para a região, né, da foz do rio Camaquã. Então, toda essa grande região já pertencia à família de Bento Gonçalves. A foto que eu mostro acima é o museu hoje, né, que é uma réplica, foi construído em 1976, né, buscando manter as características da casa original. E essa foto abaixo é de 1918, havendo 2 filhos de Bento Gonçalves nela, ou seja, a continuidade das famílias, né, nas terras. E aí sim, ao fundo da foto, a casa de Bento Gonçalves, né, a casa que seria a sede da Estância de Cristal, e futuramente, né, veio até a virar o nome do município que se emancipou na década de 80, de 1980. Bento Gonçalves, ele residiu nessa propriedade em 2 momentos. Aos 18 anos, ele veio para auxiliar o irmão, que era, digamos assim, braço direito do pai e cuidava dessas estâncias, e ficou durante 5 anos até ser alistado no exército e combater, né, na divisa com o Uruguai, onde ele também ficou um tempo lá. E depois, durante o período anterior à Revolução Farroupilha, né, a Guerra dos Farrapos, em 1865, ele recebe por herança essa propriedade. E aí, então, ele tem, digamos assim, apesar de durante o período da Guerra Farroupilha não haver uma residência fixa, essa propriedade já era dele. E ele volta em 1845 e reside, né, nessa propriedade até o seu falecimento em 1847. Então, o que a gente percebe é que essa região toda seguiu sendo dividida por familiares, né, através de processos de herança.
Aqui eu trago o que seria mais ou menos a divisão da Sesmaria do Cristal, né, onde a sede da Estância do Cristal se situaria. Ela era uma área bem grande, né, com ao sul o rio Camaquã, havia um banhado do Arroio Cordeiro, né, e com divisão em outra Sesmaria. Em 1901 já havia um requerimento de medição de campo, porque um dos filhos de Bento Gonçalves já havia perdido a propriedade por dívida, né? Então a gente já vê que já na entrada do século XX essas propriedades já estavam mais fragmentadas, né? E a Estância Cristal, no que conta nessa medição de 1901, já não possuía uma casa em bom estado. Então a sede da fazenda já não era, né? Já não tinha toda aquela estrutura. Aqui, para a gente ter uma dimensão no contexto regional, essa imagem, né, aparece em branco o município de Cristal, a estância, né, do Cristal, outras estâncias, a estância da Figueira, que é próximo do município da área urbana de Camaquã, que era da irmã de Bento Gonçalves, a igreja São João Batista, que é o local onde o Joaquim Gonçalves, pai do Bento Gonçalves, doou, né, parte das terras. Ao sul dessa imagem, a gente pode visualizar o estaleiro, né, onde Garibaldi havia construído os lanchões, a própria Estância da Barra, que acabou dando aquela conotação, né, na minissérie A Casa das Sete Mulheres, né, e também a Estância de Sobrado, que se localiza em São Lourenço, que também é da irmã de Bento Gonçalves. O que a gente percebe é que toda essa região pertencia à família, né? Então, no início, lá pela década de 60, o seu Egídio Alfredo Chilabitz, ele buscou criar um loteamento aqui na região. E com acordo, né, com alguns proprietários que existiam na área, no caso ali da área urbana do município de Cristal, o seu Guaraci Brandão Azambuja e o seu José Signorini Neto, eles começaram a criar a cidade, abriram ruas, começaram a chamar principalmente os colonos, né, que já estavam algumas gerações, né, os colonos pomeranos, na área da Serra, para montar essa cidade, e oferecendo vagas de construção civil, motorista, enfim, uma série de elementos que o Egídio usou na criação do município. O que é interessante ver é que aquela área ali ainda apresentava moradores, né, estancieiros, que eram de Bento Gonçalves. Na localidade do Palanque, que fica a cerca de 10 quilômetros do Parque Bento Gonçalves, morava o seu Eupídio Crespo e a dona Sarita Crespo, né, pais de Olavo Crespo, trineto de Bento Gonçalves. Na própria área urbana, né, um dos proprietários era o Álvaro Crespo, que também era bisneto de Bento Gonçalves e possuía as propriedades ali junto ao rio Camaquã. O que a gente percebe é justamente isso, essa continuidade, né, que houve dessas propriedades e esse modo de colonização, como ele influenciou. Olhando hoje para o museu, o que a gente percebe, né, claro, o museu é uma réplica, né, a gente vai ver que existem as ruínas da casa ao lado, então ela tem um grande potencial, seja de estudos históricos, arqueológicos, como também uma ideia de turismo, né, e musealização, porque essa região ela possui inúmeros imóveis associados a este período de ocupação, e trazendo justamente essa ideia de distância, né, do sistema campeiro, né, que foi, digamos assim, protagonista econômico e social durante boa parte do século XVIII e XIX, né, na região sul do Brasil. Então, eu vejo isso como um grande potencial. O museu está centralizado, né, em toda essa temática. Claro, a gente não precisa desconsiderar tantas outras temáticas que podem ser abordadas no museu, né? A própria questão das pessoas, dos escravizados, né, que tem a sua contribuição social na formação dos municípios ali da região, né, a sua contribuição cultural, e que estavam atrelados a esse modelo aí do estancieiro, escravista. Então, o que eu vejo é que existe um grande potencial, e o museu é, sim, né, o centralizador dessas questões, e tem grande potencial para se trabalhar cultura na região.
Eu creio, Renata, que a minha contribuição seria nesse sentido, assim, né? Nessa contextualização histórica. Tá. Eu te agradeço muito, Jonathan. Eu acho que essa apresentação que tu deu panorâmica, literalmente, né? Porque apresentar a instância do cristal em relação às outras propriedades dá uma visão de conjunto, né? Que talvez uma grande parte das pessoas não tenha dessa interligação, né? E dessa noção desse entrelaçamento tanto das famílias quanto das propriedades, né, nesse sentido. E agora, então, eu passo para o Matheus, né, para o Matheus nos trazer, então, como é que andam as pesquisas dele em relação a esse patrimônio. Bom, desde já, Renata, eu quero agradecer o convite do pessoal, agradecer tu ter me recebido dessa forma. Eu estou achando demais poder contribuir um pouco com, enfim, a minha experiência na museologia, enfim, e legal te ter junto comigo enquanto museóloga, talvez tu vá compreender algumas das coisas que eu também compreendi da fala do Jonathan. Eu acho muito interessante e acho importante a noção que ele tem do parque enquanto possibilidades, do parque enquanto elemento de abertura de possibilidades para diversas leituras museológicas. Assim. Eu acho muito importante a gente, as equipes compreenderem isso. O parque ele é vetor e ele pode ser vetor de diversos discursos museológicos. O patrimônio ele não se encerra nas pesquisas que temos agora, ele está sempre aberto para novas leituras e novas leituras e novas compreensões, novas interpretações. E eu acho, assim, é só para essa minha contextualização também, ela vai no sentido de a gente ter em mente, principalmente levando em consideração que essas nossas falas elas vão para as escolas e com os professores e tudo mais, e eu acho que é importante o educador, nesse sentido, ter essa noção, assim, de quando o estudante se depara com o museu, ele se depara com um discurso patrimonial, que ele não é fechado, ele está aberto justamente para novas leituras, novas interpretações, e quem sabe essas novas interpretações elas possam ser incorporadas, inclusive, nos discursos que a gente montou dentro das nossas instituições. Então, eu acho que essa compreensão final do Jonathan ela é muito importante, assim, eu acho que ela é importante ser propagada, inclusive. Eu tenho uma apresentaçãozinha, eu montei alguns slides justamente pensando nessa lógica de contextualizar quem vai nos ouvir, porque tu certamente já deve ter ouvido isso, nós, museólogos, somos muito questionados sobre como a gente trabalha, de que forma é a nossa atuação, o que exatamente um museólogo faz. E eu costumo dizer, quando eu sou questionado sobre isso, eu costumo dizer que a gente tem algumas definições tradicionais, mas basicamente o meu trabalho é pensar museu, assim, ou é pensar de que forma, e eu gosto dessa ideia de pensar, porque pensando antes a gente torna as nossas ações mais efetivas, enfim. Então, eu basicamente eu vou pincelar um pouco alguns desses conceitos e vou pincelar eles de verdade, vou tentar trazer para o cenário que é a estância, o parque e tudo mais, e ao final vou falar um pouquinho da minha experiência e algumas sugestões baseadas nessa minha experiência enfim, eu tenho mais de uma década trabalhando com museus, que eu acho que pode ser efetivo no sentido de o parque expandir as suas ações, enfim. Eu acho importante, quando eu coloquei ali no início, que eu falo de memória, patrimônio, identidade, eu acho importante a gente pensar na memória, a gente entender por que hoje em dia, por exemplo, nós vivemos esse boom da memória, essa necessidade de memória que nós estamos vendo. O Brasil, em 2019, eu não lembro exatamente a fonte, mas tem dois estudos que apontam que a visitação em museus em 2019 subiu 64% em relação a 2018. Aí, obviamente, em 2020 nós fomos impactados pela pandemia, mas esse aumento ele é expressivo e ele é, de certa forma, o movimento
um movimento que a gente esperava, de certa forma, que já acontecia em outros lugares no mundo, dessa expansão dos museus, dessa necessidade que as pessoas vêm pela memória de uma forma geral. E a gente tem alguns indícios desse desejo de memória. Um deles, por exemplo, para utilizar o mais corriqueiro, é a forma como a nossa vida no século XXI, especificamente, se transformou, e ela hoje é muito mais demandada, e demandada de forma muito mais veloz. É quase lógico compreender que uma instituição que fala de passado, que tenta dialogar com o passado, ganha notoriedade num momento histórico que a gente vive, de que a informação ela é sobreposta muito rápido. O tempo inteiro há uma notícia mais bombástica na semana. Os registros eles estão acontecendo, mas eles não estão recebendo curadoria. Tanto que a gente fala hoje que na internet a informação precisa de curadoria. Então é meio que natural, é quase que um movimento instintivo que a nossa sociedade vá se mover para o passado, vá voltar o seu olhar para o passado. E isso, enfim, é o nosso trabalho, e é para esse movimento para o passado que a gente olha. Desde os anos 70, mais ou menos, os museus já começaram a ser demandados para estarem mais ligados aos momentos atuais, aos acontecimentos, por mais que estivessem olhando para o passado, buscando referências no passado, mas que eles estivessem atuando no presente. E essa demanda, ela começa com os movimentos sociais, e é interessante a gente perceber que começa com os movimentos sociais na América Latina, por conta dos movimentos de repressão que a gente está vivendo nesses períodos. Então, os movimentos começam a demandar que suas histórias, as violências, inclusive, que sofreram, começassem a ser retirados debaixo do chão. E dentro da museologia a gente vê dois movimentos, que eu demarquei aqui como duas datas, que é 72 e 92, como exemplos para isso. Em 72 a gente tem a Mesa de Santiago do Chile, que pede um museu integral, pede um museu ligado nessas questões contemporâneas, nas questões contemporâneas daquele momento. E em 92 a gente tem um momento de instrumentalização desses museus. Em 92 a gente começa a discutir como fazer isso. E um museu plural e dialógico, que é importante a gente ter em mente. E, obviamente, quando eu falei ali que em 72 começou a se pensar no museu atento para o cotidiano, atento para a vida no presente, a gente cai, obviamente, na discussão de identidade, que, teoricamente, é o que os museus precisariam construir. As identidades, elas são construídas de diversas formas, é o que nos diferencia uns dos outros. Eu tenho aqui algumas citações, e elas mostrariam esse contexto dentro da academia, assim, mas eu prefiro utilizar um exemplo bem prático, assim. E a Charge, ela mostra isso. Nós todos aqui no Rio Grande do Sul somos gaúchos, mas certamente os gaúchos de Cristal são diferentes dos gaúchos de Pelotas. Para quem nos vê de longe, somos gaúchos todos e temos essas demarcações geográficas, mas as nossas culturas, a forma como nós nos comunicamos, elas são diferentes. Então, basicamente, as identidades, a muito grosso modo, elas seriam esses elementos de diferenciação. Elas são construídas através da linguagem, como nos diz o antropólogo Roberto da Mata, e através da troca de linguagens, dessas trocas simbólicas, que é importante ter em mente assim, que o que é importante para mim, o que me constitui como indivíduo na sociedade, não é necessariamente o mesmo que o Jonathan vive e o mesmo que a Carla vive. Mas enquanto sociedade nós trocamos, a minha identidade ela se adapta, da mesma forma que a da Carla e do Jonathan também faz isso, e isso a gente cria esse grande bolo que é a nossa identidade. Essa charge do IoT, ela é muito importante, porque ela é, de certa forma, ela pode ser lida como uma síntese disso que a gente discutiu aqui agora.
ali a gente está vendo a imagem dos gaúchos e tudo mais, e um deles diz, eu vou postar no meu Face uma selfie. Aqui a gente tem uma discussão sobre isso que eu trouxe agora, dessas diferenças do gaúcho. Você tem um gaúcho tradicional, um gaúcho urbano, aí tem quem veste essas identidades e não tem nada de errado nisso, e os museus, eles servem como elementos para isso. O Parque Bento certamente congrega muitos desses, por exemplo, o Jonathan traz o estilo de vida, ele fala das famílias que passam heranças de umas para as outras, e essas heranças, elas não são só terra, elas não são só dinheiro, ela não é só poder aquisitivo, essa herança também são valores, são conhecimentos familiares, e é isso que os museus se direcionam, é para esse olhar que a gente tenta, para esse fenômeno que o nosso olhar tenta se direcionar, e é isso que ainda está vivo em muitas casas daqueles que circularam essas localidades, do povo que vive em Cristal, certamente ainda carrega algumas dessas tradições que começaram dentro da estância, e nem sabem disso, nem operam isso, vivem essa cultura, mas não têm noção disso. E o parque pode ser um vetor para a gente ter esse conhecimento, para a gente se perceber nesse sentido. E se perceber é uma das coisas da identidade. E aí o patrimônio. Aqui eu trouxe uma citação em espanhol, mas ela é bem simples de ler. Assim, eu vou ler para vocês e vou discutir ela um pouco adiante. Ela fala que o patrimônio remete aos símbolos e representações, aos lugares da memória e da identidade, que é basicamente aquilo que eu já falei agora. Desse ponto de vista, o patrimônio carrega consigo um valor ético e simbólico. Ele constitui a expressão da identidade de um povo, suas formas de vida, seus sinais e características identificatórios, que nos unem do interior de um grupo e marcam a diferença frente ao exterior. Isso é o que configura o patrimônio. Essa é a reflexão sobre o nosso passado e presente. Basicamente, o patrimônio, o que ele está dizendo aqui é que o patrimônio, que não precisa necessariamente ser um objeto, ele é para onde a gente olha para pensar sobre o passado. Ele é como se fosse uma lente para a gente olhar para o passado. E aqui eu faço um questionamento se o imaterial ele também serve para isso, e o que seria patrimônio imaterial e tudo mais. Porque dentro da academia, dentro de onde eu estou, a gente faz uma distinção entre patrimônio material e imaterial. Mas o que faz o patrimônio ser, o material ser patrimônio, é esses valores que a gente atribui. Por exemplo, o Jonathan nos listou aqui vários dados históricos que caracterizam o Parque Bento como patrimônio histórico. E isso é indiscutível. A gente tem figuras políticas e sociais notórias que saíram dali e tudo mais. Mas essa atribuição que a gente faz, esse valor, ele é imaterial. Então é o valor, basicamente, que nós estamos buscando. A nossa defesa, eu achei interessante quando tu fala do museu réplica, que fala do prédio, que é uma réplica, Jonathan. Ele é uma réplica, mas ele já é uma réplica cheia de sentido. Ele não tem esse valor histórico que a gente compreende de ser a peça do século XIX ou do século XVIII, mas ele tem muito valor atribuído. Quem vive em torno de lá não faz a discussão se é réplica ou não, compreende como a casa do Bento e atribui isso, inclusive, a quando sai de Cristal e diz que mora próximo à estância onde estava o Bento Gonçalves. Então, essa distinção entre material e imaterial, ela é só uma forma de a gente classificar, e que eu acho que nesse momento não importa. Vou mais adiante. Tá. E aí eu caio no museu, que agora é a última coisa. Assim, tendo todas essas ideias que a gente trouxe até agora, sobre patrimônio, identidade, memória, o museu é o quê? Aí a gente, obviamente, pensa já nessa instituição material, que é um lugar com equipe, com reserva técnica, com exposição. E aí eu pergunto, é fenômeno social e cultural? Por que a gente pergunta se o museu não é só o prédio que abriga exposições e tudo mais? A gente compreende, a gente estuda, nós, os museólogos, os museus como fenômeno social e cultural. Por quê?
porque a gente percebe essa ideia de musealização, o Jonathan pode falar mais disso enquanto arqueólogo, inclusive, a gente percebe essa mentalidade de preservação, essa mentalidade de dizer que alguma coisa representa para mim mais do que o objeto é, essa ideia ela é encontrada nos povos mais primitivos, entre aspas, eu não sei se é essa a expressão, porque quando a gente pensa em enterramento, por exemplo, de enterramento ritual, de sepultamento ritual, que acontecia nas comunidades mais antigas, e ritual é uma lógica simbólica, então a gente atribui para o passado esse valor desde muito antes de se pensar como sociedade. Então o museu ele já encontra esse embrião, assim, essa compreensão de que a gente olha para o passado e o passado é importante para a gente olha para o passado e ele quer dizer alguma coisa sobre a gente. Então a gente compreende o museu dessa forma e é a partir disso que a gente vê, por exemplo, que ele pode ser efetivo para o ensino escolar. E agora eu vou ir adiante e vou chegar nessa ideia. Aqui eu trouxe um exemplo de um trabalho meu com musealização. Ele é um trabalho muito recente, porque a gente, enquanto estava lá trabalhando no Museu Instituição, esse que tem equipe, tem reserva e tudo mais, nós nos deparamos com uma coleção de fotografias. E uma coleção de fotografias muito boa. Uma coleção que tinha registros do início do século XX, dessa herança doceira de Pelotas e região, que eu acho que até pega um pedaço de cristal, essa herança doceira que foi patrimonializada pelo Brasil e tudo mais, e essa coleção ela estava lá, e fotografia é uma coisa muito difícil de a gente trabalhar quando a gente não tem muitos recursos. Então, a gente percebeu que, isso foi antes da pandemia e tudo mais, a gente percebeu que as redes sociais elas eram eficientes para isso, para a gente divulgar fotografias. E a gente se deparou com um resultado muito melhor. Porque a gente expôs as fotografias da forma como a gente pensa as redes sociais, a gente expõe a fotografia e as pessoas interagem com elas, veem e tudo mais, mas a gente percebeu que essa metodologia, ela gerava dado, porque as pessoas reconheciam as fotografias, reconheciam as pessoas nas fotografias, e no comentário elas diziam alguma coisa sobre. Tipo assim, esse senhor é meu amigo, eu trabalhei para ele. Então a gente percebeu que essa experiência era muito rica, e foi uma das formas que a gente pensou de expor esse acervo que a gente tinha e que não tinha muito lugar dentro da nossa exposição física, dentro de uma das nossas exposições físicas. E o resultado ele foi muito eficiente nesse sentido. Junto disso, como eram os recursos que a gente tinha em mãos, assim, a gente já tinha pesquisa sobre esse acervo, e a gente produziu alguns textos baseados na dissertação e na tese de mestrado de um colega, na dissertação de mestrado, na tese de doutorado de um colega. A gente produziu alguns textos e a gente gravou eles e disponibilizou em plataformas online, com audiodescrição e tudo mais. Foi super eficiente, assim. Aqui eu faço, quando eu fiz aquela discussão sobre patrimônio material e imaterial com vocês, e eu deixei esse slide para mostrar que no Brasil nós somos pioneiros dentro dessa lógica de reconhecimento de patrimônio imaterial. Eu acho que isso é importante para a nossa identidade brasileira, de certa forma, a gente compreender que o Brasil ele é tão grande e tão diverso que mesmo em momentos onde a gente não tinha esse refinamento de pensamento, o patrimônio imaterial ele já estava presente nas nossas discussões. A gente já pensava expressões artísticas, expressões culturais como patrimônio do Brasil. Eu vou seguir adiante, porque eu já estou batendo meu tempo. Aqui eu falei um pouco sobre fotografia e como a fotografia serve para a memória. Eu acho que é legal a gente pensar nisso e entender que a fotografia ela serve como registro e como um ponto de vista do passado, e por isso que ela é tão importante. Aqui eu falo um pouco dos dados esses que eu encontrei, que a gente recebeu, que foi essa complementação da documentação que a gente já tinha dos nossos objetos, que foi do público que estava em torno da gente, que teve acesso a essas informações das fotografias. Aqui eu faço só uma reprodução dessas informações que a gente recebeu.
dos textos, tem alguns textos que são bem emocionados, inclusive, as pessoas falam bastante. Óbvio que a gente está lidando com um patrimônio relativamente recente, mas eu vou chegar lá agora no que eu quero dizer com isso. Aqui eu falo dos resultados desse levantamento e tudo mais. Enfim, tá, eu acho que o que eu tinha para mostrar para vocês é isso. O que eu acho importante, e aí a minha contribuição no sentido de reflexão, que eu acho que é importante as escolas e o parque pensarem juntos, tá? No Museu do Doce, a gente teve como filosofia desde o início trabalhar para o nosso público interno. A gente sempre pensou em trabalhar para o pelotense. Em que sentido a gente trabalhava o pelotense? A gente estava trabalhando com a identidade do pelotense, porque o pelotense ele se reconhece fora de Pelotas como da cidade do doce. Eu venho da cidade onde são feitos os melhores doces de Pelota, do Brasil. Eu venho da cidade onde há a Fena Doce, que é um evento gigante e tudo mais. Então a gente sempre trabalhou no sentido de demonstrar o porquê essa identidade existe e de onde ela veio. E eu acho que essa lógica ela funciona muito no parque, porque o parque também é um elemento identificador, um elemento de identidade desses indivíduos do entorno. Então, as trocas com as escolas, elas podem acontecer. Tem um detalhe que eu acho interessante também. Nos anos 80, diante de uma crise, o Museu de História Natural de Londres lançou uma publicação dizendo que a gente devia colocar os objetos afetivos antes dos cognitivos, porque os museus precisavam oferecer experiências. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em visitas escolares. As visitas escolares, elas têm uma característica que é aquela de junta a escola, o professor leva até lá, não pode tocar, não pode... E aí, então, isso é contra essa lógica de experiência. Então, o que a gente fez? Os nossos exemplos. A gente entrou em contato com as escolas antes e a gente ofereceu material para contextualizar a visita antes. Então, a disciplina que trazia, a disciplina de história, eles recebiam esse material que a gente produzia dentro da instituição e levava, então o professor fazia uma aula lá para essa aula pontual, até com datas e tudo mais, mas isso já construía o contexto. Aí depois, a gente sugeria essa metodologia. Depois havia visita, a gente fazia uma visita bem livre, sem essa necessidade de deixava eles passearem como eles queriam primeiro, depois a gente pontuava alguns dados interessantes sobre a exposição e tudo mais, e por fim a gente sugeria que o professor fizesse uma dinâmica deles expressarem o que sentiram lá, não necessariamente fazer um levantamento sobre dados específicos sobre o que viram lá e tudo mais. E por fim a gente convidava a revisita. Convidava a escola a revisita, que essa foi a parte que a gente teve foi pouco efetivo por conta do trabalho das escolas e tudo mais, mas aí um dado que eu percebi depois, enquanto quem estava recebendo lá. As escolas não geravam revisita, mas as crianças vinham visitar com os pais depois, entende? Então, a gente construiu o nosso público basicamente dentro dessa lógica. Então, aí depois por exemplo, a gente tinha um exemplo de uma menina, que ela era bem pequenininha, ela tinha 10 anos, eu acho, 9 anos ela tinha. E todos os eventos que a gente fazia no museu, ela ia. Porque ela, depois desse exercício de ida, volta e tudo mais, ela colocou o museu no itinerário dela, de certa forma. Então, tipo assim, ela procurava na internet, ela via quando a gente tinha um evento, uma exposição nova, ela estava sempre lá, e ela sempre levava ou o pai, ou a mãe, ou um tio. E era ela de verdade. Um dia eu fui conversar com a mãe, e disse que eu achava interessantíssimo e tudo mais, e ela disse, não, isso é uma coisa dela, ela desenvolveu isso, ela pegou gosto pela coisa e tudo mais. E essa menina, ela passa por mim no shopping e ela me abana, oi, Matheus, sabe? E a gente conseguiu construir isso. E aí, essa lógica do trabalhar para o local, ela reverbera depois no turístico. Entende? E eu acho que isso depois a gente firmou, inclusive, parcerias com a Secretaria de Turismo e tudo mais, nesse sentido. A gente conseguiu expandir o nosso conhecimento local a ponto de se tornar relevante para o turismo, e basicamente foi uma das formas que a gente viu de trabalhar essa lógica de identidade do pelotense e tudo mais.
E eu acho que basicamente é isso, essa contribuição de fazer. Eu acho que eu já passei do tempo que devia passar. Se tiver, mas enfim, se vocês tiverem perguntas ou algum dado que eu possa contribuir, vai ser um prazer. Eu quero te agradecer muito, a tua fala foi muito rica, o Jonathan provavelmente concorda com isso, inclusive foi mencionado, eu vou abrir para ele, eventualmente, se ele quiser de agregar o teu pensamento, ele vai poder fazer isso, mas antes eu quero fazer um parêntese, porque como a tua fala ela foi muito rica, eu fiquei pensando nas duas pontas, né? Nos professores e na vontade deles, né? No desejo deles de trabalhar o museu, de incorporar esse patrimônio que está lá na comunidade à disposição, né? No enriquecimento dessas aulas e também na própria equipe do museu ou na ausência dessa equipe, e nisso o Jonathan também é bom para poder nos dar um pouco de como é que é o cotidiano daquela instituição e as suas dificuldades, mas eu fiquei pensando nas duas pontas no seguinte sentido, pensando na tua fala do museu como construção social, como manifestação social, com a ideia de uma apropriação da comunidade desse patrimônio, dessa construção, né, dessa materialidade, e a incorporação disso das imaterialidades, né, do restante da memória dessa comunidade que vai incorporando elementos. Então, o que a gente tem aí? A gente tem uma atualização de discursos, que tu falou, da pluralidade deles, em contraposição, uma cristalização de discursos, né? Porque se tem algumas identidades absolutamente formadas e outras que não são visíveis. E quando os professores levam, claro, as suas classes até o museu e se propõem a pensar esse museu, eles podem fazer essa apropriação, eles podem fazer efetivamente essa construção social. Então, necessariamente, não precisam esperar que a equipe do museu ofereça pronto para eles aquilo que talvez eles não tenham equipe para fornecer, mas que o professor, com a sua escola, com seus alunos, pode formular projetos de pesquisa, de olhares, de ir lá e fotografar o que existe, para discutir, para retornar, fazer uma página, como tu falou, né, no Facebook, e colocar para essa comunidade, para dizer, vocês sabem o que é isso? O que esse objeto representa? Para que ele serve? Esses feedbacks montados com qualquer faixa etária dão muita contribuição essencial, são uma coisa muito importante para o museu também avaliar sua receptividade, às vezes eles não têm pernas para fazer isso, e eu sei exatamente a situação das instituições, o quanto ela é difícil, né? Mas a minha proposta, e como o nosso seminário ele é aberto para os professores, a minha conclamação a eles, né, é que eles se utilizem disso que nós estamos colocando agora como uma ponta, né, o pontapé inicial de uma série de perguntas que eles podem fazer, inclusive para nós, nos demandar novamente, para que a gente possa ajudá-los a pensar coisas que eles possam implementar em sala de aula. E isso é muito importante. Por isso servem também os questionários de sondagem que o nosso projeto propõe, né? Então, é do engajamento desses professores que a manifestação e a construção social acontecem no museu, né? Então, eu vou abrir para o Jonathan agora e te dar um feedback, de repente. Bom, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz, né, de perceber esse fechamento desse nosso ciclo aqui de conversa, né, nós três, por ser da cidade e também por ter outras experiências para além da formação histórica, digamos assim. Eu sei, por exemplo, que esse seminário, em outras partes, ele vai tratar um pouco da história indígena da região, né? Vai também tratar justamente dos descendentes, né, de escravizados e das suas contribuições, né, dentro dessa nossa sociedade, porque, claro, o parque ele serve, como o Matheus mesmo disse, né, a questão da identidade, né? Então, o pessoal tem muito isso, falaste de Pelotas, né? A questão do doce, eu sou da cidade do doce, lá tem o melhor doce do mundo. Quantas vezes eu fui a Porto Alegre, estudando em Pelotas, e a minha orientadora perguntava, tá, e tu não trouxe nenhum doce? Porque tamanha a referência que a gente cria, ou que as pessoas criam com as coisas, né, e com a vida,
que isso passa a reverberar. Então, assim, há um externo, há um terceiro que passa a te perguntar sobre aquela coisa. Afinal, ele vê em ti aquela coisa, né? E assim, aproveitando a fala do Matheus e também a contribuição da Renata, o museu, ele é um dos mais visitados, tá? Os que estão sobre digamos assim, sobre a tutela da Secretaria de Cultura do Estado, ele é um dos mais visitados no Rio Grande do Sul. E a cidade, ela, sob certa forma, ela abraça o museu, mesmo que de uma maneira um pouco distante com a parte interna da casa ou com a situação de exposição, né, do museu. Mas é bem comum as escolas levarem datas festivas, praticamente todas as escolas do município, os alunos para fazer um piquenique no entorno da casa. Então, assim, o potencial ele existe tanto da casa, como o Matheus disse, já não importa se ela é réplica ou não, né? Existe uma escavação que foi realizada, que o Alberto vai tratar em um outro seminário, mas o que a gente percebe é que tem um potencial muito grande e que dá para se aproveitar desse engajamento da população e dos professores, né, nesse sentido, para também absorver outros elementos da nossa cultura regional, né? O museu ele não precisa ser só pensado como, no caso, réplica ou casa, local onde habitou o general Bento Gonçalves da Revolução Farroupilha, que obviamente que para essa referência para os tradicionalistas ela é bem ampla, né? Tanto é que não são poucas as vezes em que a chama Farroupilha vai até o museu para que os diferentes CTGs busquem elas com as suas cavalgadas na região. Então, assim, essa referência ela já é bem forte, mas a gente tem tantas outras, né? Eu acabei colocando o elemento do Pomerano, né, que veio para a região e essa área já estava ocupada. E, no fim das contas, se a gente considerar a população atual do município, grande parte dela é de descendente pomerano. Então, assim, dá para ter essa raiz associada ao tradicionalismo, mas também dá para buscar outros vieses, né? Para as pessoas buscarem essas identidades através das suas próprias experiências, né? Eu não sei se eu posso falar, mas enfim, eu imagino que seja a lógica de se ver no museu, né? Que a gente tem discutido muito ultimamente, e eu acho que isso, eu consigo pensar nisso de duas formas. Eu acho que o museu é uma instituição para gerar perguntas em quem lhe visita, e ele deveria também ser questionado por essas perguntas, deviam ser questionadas ao museu. E eu acho que essa é uma boa linha filosófica para a gente pensar sempre. Assim. O nosso público nos questionando e a gente respondendo, ou tentando pelo menos responder as questões desse público para gerar mais perguntas, entende? Parece um ciclo infinito, mas é um ciclo do conhecimento, afinal de contas, né? Do conhecimento, do reconhecimento, da identidade, inclusive. Então, eu acho que o parque, nesse sentido, ele tem todo o potencial para isso. E eu só posso agradecer vocês pela oportunidade de troca aqui. Eu fiquei realmente muito feliz com poder ter trocado com vocês um pouquinho. Nós aqui agradecemos, Matheus, agradeço demais ao Matheus e ao Jonathan, e é isso mesmo, é um processo dialógico, é isso que nós queremos entre nós e com a comunidade, com os professores, com todos que se envolvam nisso, para que o patrimônio ele esteja sempre vivo, né? Essa é a nossa intenção. Então, obrigada a todos. Muito obrigado. Obrigado.